Olá, seres vivos. Outlast, uma das experiências de terror mais perturbadoras que existem nos jogos. Há algum tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal retratando o iceberg do primeiro jogo da franquia, que aliás foi o primeiro vídeo no modelo de iceberg do canal. E isso não é pra menos, já que o primeiro Outlast continua sendo o meu jogo favorito da franquia até os dias de hoje. E embora eu tenha mencionado que o segundo jogo já não me agradava tanto quanto o anterior e que eu não planejava cobrir o iceberg dele aqui no canal, eu tive um bom tempo para poder pensar melhor nessa possibilidade, já que desde então eu não consegui encontrar um iceberg completo do segundo jogo que tenha sido comentado aqui na comunidade brasileira. E também, depois de algum tempo entendendo melhor o jogo e me aprofundando nos detalhes da história, eu passei a desenvolver um apreço muito maior por ele do que eu tinha antes. E levando em conta que muitos conteúdos desse jogo são ainda mais perturbadores do que o primeiro, eu achei válido dar uma chance a essa ideia e trazer enfim o iceberg de Outlast 2. Eu acho que isso vai ser interessante porque esse é um jogo que é muito mal compreendido pelas pessoas, já que a narrativa dele e o desenvolvimento da história são bem complexos. E eu vou tentar esclarecer todos os segredos e mistérios dele nesse iceberg, indo desde os mais conhecidos até os mais obscuros. É importante explicar também que esse iceberg foi montado por mim, e a base que eu tive para montá-lo foi a partir de outros icebergs do jogo, além de pesquisas em temas separados, onde eu peguei os temas que eu achei mais interessante e reuni todos em um único iceberg. Então hoje nós vamos explorar o perturbador iceberg de Outlast 2. Mas antes de irmos pro vídeo, eu quero fazer um comunicado rápido. Eu não sou muito de divulgar outras redes sociais minhas e, na verdade, eu nunca divulgo. Mas se você ainda não me segue no Twitter, vulgo X, eu vou deixar um link no comentário fixado para você me seguir lá. Eu não costumo postar muita coisa lá, na verdade eu raramente posto alguma coisa e quando eu posto é só sobre pixel art ou qualquer coisa assim. Mas eu tô planejando ter uma segunda rede social para ter uma forma de me comunicar com vocês quando for preciso. Eu acho que tendo só o YouTube talvez não seja o suficiente e talvez, quem sabe, pode dar algum problema e eu não poder me comunicar com vocês por aqui. Então, se você ainda não me segue, vai ter um link aí no comentário fixado. E é isso. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Blake Langermann é o nome do protagonista que controlamos durante o jogo. Ele é um cinegrafista de campo que trabalha como parte de uma equipe de investigação junto de sua esposa Lynn. Ele é o que se pode considerar como uma pessoa de fé casual, embora muitos eventos do seu passado tenham relação com uma escola católica, conforme visto nos flashbacks. Blake carrega uma culpa relacionada a um trágico evento com uma garota chamada Jessica, que vai pesando cada vez mais em sua mente e ficando mais evidente na medida em que ele é cada vez mais exposto aos efeitos dos sinais das torres de rádio. Durante sua passagem por Templegate, ele passa a ser chamado pelos cultistas como o Pai, pois eles acreditam que Blake seja a pessoa quem dará origem ao Anticristo, a quem eles têm justamente o objetivo de impedir seu nascimento. Os eventos que acontecem em Outlast 2 têm origem no ano de 1966, quando Sullivan North veio a fundar o assentamento autossustentável chamado Templegate, um lugar isolado do mundo externo que tinha como objetivo ser um lugar de adoração ao que é conhecido como o Testamento do Novo Ezequiel. Não se tem certeza de quando as torres de rádio foram instaladas, mas é possível que tenha sido em algum momento da década de 80, alguns anos depois de North se estabelecer em Templegate. Em meio aos vários novos membros devotos desse culto, Val foi um deles. Embora fosse uma pessoa com grande devoção ao culto, Val começou a ter visões relacionadas ao que seria o verdadeiro Deus, o que fez Val sair do culto e formar o seu próprio grupo de adoração que era exatamente o oposto de Sullivan. Isso no ano de 2013, também no mesmo ano onde ocorre um incidente com a mulher grávida ao qual Lynn se dispôs a investigar. E os eventos que vemos em Templegate se passam pouco depois de Outlast 1. Lynn, como eu havia dito antes, é a esposa de Blake.
Ela é uma jornalista independente que também estudou na mesma escola católica de Blake e Jessica. Nessa época, os três haviam desenvolvido uma grande amizade entre si, e Jessica era a melhor amiga de Lynn, como podemos observar em algumas cartas. Lynn começou a investigar um misterioso homicídio de uma mulher grávida que foi encontrada na beira de uma estrada. O lugar onde eles iam não tinha como ser acessado por algum meio de locomoção terrestre, e por esse motivo eles pegam um helicóptero que eventualmente acaba caindo por ser afetado por uma das ondas de rádio, sendo onde se iniciam os eventos do jogo. Durante sua passagem por Temple Gate, os cultistas passam a acreditar que ela carregou o anticristo em seu ventre. Não fica muito claro isso na história, mas Lynn foi molestada por Sullivan enquanto estava desacordada. Isso porque esse é o método ao qual ele usava para identificar o anticristo nas mulheres de seu rebanho, e sem dúvidas isso é algo bem terrível de saber. Lynn é com certeza uma das pessoas que mais sofreram durante a passagem por Temple Gate. Sullivan Noff é o líder religioso que fundou o culto de Temple Gate. Não se tem certeza quanto ao seu nascimento, mas se acredita que ele nasceu em algum momento entre 1933 e 1937. Antes de formalizar o culto, Sullivan trabalhava como vendedor de calçados em Albuquerque. Ele lutou contra problemas financeiros e estava quase indo à falência. Foi então que, em meio ao desespero, ele decidiu recorrer a uma estação de rádio cristã em busca de consolo. E embora não tenha conseguido obter conforto nas palavras do pregador, ele começou a escutar alguma coisa estranha por trás da estática, que então ele proclamou ser a voz de Deus. E foi a partir dessa voz que ele descobriu que tinha como propósito se tornar o profeta de uma nova igreja chamada de o Testamento do Novo Ezequiel. A princípio, sua ideologia não tinha dogmas tão terríveis como o que vemos no jogo. Foi apenas a partir do ano de 71 que as coisas começaram a tomar um rumo perturbador. Sullivan, junto de seus seguidores, foram obrigados a fugir de sua antiga comunidade devido ao mandado policial, e com isso eles vieram a se estabelecer em Temple Gate. Lá Sullivan voltou a ouvir aquela voz, só que dessa vez ela estava dizendo a ele que o anticristo nasceria de seu próprio rebanho, e foi a partir daí que a loucura se estabeleceu em Sullivan. Por mais que pareça repentino, a loucura de Sullivan é na verdade o resultado de um experimento da Murkoff, que usa ondas de rádio como uma forma de propagar ilusões e alucinações, muitas vezes levando à completa insanidade. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em uns tópicos mais à frente. Martha é um dos personagens mais emblemáticos de Outlast 2, e de longe também é um dos mais assustadores. A história de Martha é envolta em uma névoa de mistérios, e pouco se sabe acerca de seu passado além do que é apresentado em algumas notas. Sabe-se que ela já era próxima de Sullivan desde sua infância, já que, como é citado em algumas notas, ela é dita como sendo uma amiga íntima de Sullivan. Martha exerce uma função de carrasco justamente por conta dessa sua força descomunal, agindo de forma a punir todos aos quais ela julga serem pecadores. Ela é uma seguidora devota de Sullivan, mas apesar disso, sua fé ainda é considerada imperfeita por ele. Ele realmente enxerga o que Martha faz como pecados, mas continua incentivando a isso, pois segundo ele, isso é um tipo de ato piedoso, dizendo que ela na verdade está agindo como juíza e carrasco. Não fica claro isso no jogo nem nas HQs, mas é muito provável que essas características físicas desumanas de Martha sejam explicadas como um possível experimento da Murkoff em seu corpo, semelhante ao que foi feito com Chris Walker. Levando em conta que muitos problemas são geralmente atribuídos ao motor no experimento com mulheres, por exemplo, com gravidez psicológica, Martha seria uma das poucas mulheres a ter um resultado diferente, o que cria uma camada ainda maior de mistério com relação a esse personagem. Existem 3 grupos distintos na região de Temple Gate. São eles os membros do Testamento do Novo Ezequiel, os hereges e os escalados. Os membros do Novo Ezequiel são liderados por Papa Noff, e o objetivo deles é centrado na ideia de impedir o nascimento do anticristo. Os hereges formam um grupo liderado por Val, e a ideologia deles é completamente oposta à de Sullivan Noff, já que eles acreditam que o anticristo deve nascer. E por fim, os escalados são um grupo ex-membro do Testamento do Novo Ezequiel. Porém, diferente deles, os escalados vivem em uma floresta isolada e são todos afetados por doenças graves. Eles são liderados por Laird Byron e acreditam que sua doença venha do que eles chamam de uma doença da alma, e que Blake é o Messias que irá curá-los de suas deformidades a partir de seu enterro e ressurreição. Temple Gate é o nome do lugar onde se passam os eventos do jogo.
O lugar serviu como assentamento para os seguidores de Sullivanov após ele prever o local como sendo um portão de entrada para o templo do testamento do novo Ezequiel, como se fosse sua terra prometida. E por essa razão ele é chamado de Temple Gate. A área de Temple Gate é muito próxima de uma das instalações da Murkoff, e é a partir dessas instalações que são realizados experimentos involuntários nos habitantes de Temple Gate através do que são conhecidas como as torres de rádio. E eu vou abordar esse tema um pouco mais à frente no vídeo. Jane Doe é o nome da pessoa ao qual Lynn e Blake estão investigando no início do jogo. Ela tinha 15 anos de idade e era seguidora do culto do novo Ezequiel, até que um dia foi molestada por Sullivan, que mais tarde decretou que ela carregava o anticristo em seu ventre e que deveria ser arrancado de sua barriga. Com isso, ela fugiu de Temple Gate e acabou parando em um hospital após ser socorrida por um caminhoneiro que passava pela estrada. Após algumas análises, descobriram que Jane sofria com um tipo de mutação ou anomalia cerebral estranha. E isso nada mais era do que um efeito colateral gerado pela exposição ao motor morfogênico. Mais tarde, percebendo que ela poderia ser um problema para Murkoff, Jane acabou encontrando seu fim pelas mãos de um dos agentes da Murkoff. Eu vou falar um pouco mais sobre esse agente no próximo tópico, mas basicamente é a partir desse homicídio que se inicia a investigação de Lynn, como vemos no jogo. Esses eventos são mencionados em uma HQ de Outlast chamada The Murkoff Account Parte 5. E por acaso aquele Ethan que encontramos no jogo, que está procurando sua filha, é justamente o pai de Jane Doe. E na verdade o real nome dela é Anna Lee. Mal sabia ele que durante esse tempo todo de procura, sua filha já estava morta. Pauline Glick é um personagem que não aparece nos jogos, mas tem uma importância muito grande para Murkoff, sendo que é justamente ela quem encobre os podres da corporação por debaixo dos panos. E foi justamente ela responsável no incidente da Anna Lee. Pauline é uma mulher que é só tão inteligente quanto fria em suas decisões. Ela geralmente faz dupla com outro cara chamado Paul Marion, e os dois são conhecidos como The Pauls. Fica bem claro nas HQs o comprometimento implacável que Pauline tem com a Murkoff, de modo que os interesses da corporação são sempre os interesses dela. A frieza dela é algo que reflete muito na sua personalidade, porque mesmo lidando com as situações das mais nojentas possíveis, ela nunca expressou nada além do que indiferença com relação a tudo isso. A prova de que ela é uma mulher implacável fica clara nas vezes em que ela precisou enfrentar Chris Walker, Richard Traeger e até mesmo Val Hyder, e ainda assim saiu viva todas as vezes. Na minha opinião, ela é uma das melhores personagens que existem nas HQs. A versão final do jogo compartilha de diferenças notáveis com a versão demo anteriormente lançada. As mudanças podem ser percebidas em grande parte nos designs e modelos de alguns personagens que foram otimizados na versão final. A demo em si também é caracterizada por uma brusca mudança nos cenários, mas obviamente isso é explicado como uma forma de adaptar o jogo para um modelo de demonstração. Essa é a frase dita por Martha todas as vezes em que ela pune os pecadores, se é que você me entende. Como vimos antes, Martha age como um tipo de carrasco que põe um fim a todos aqueles a quem ela julga serem pecadores. E a frase God loves you, que pode ser traduzida como Deus ama você, é um tipo de palavra final que estaria libertando aquela pobre alma de seus pecados. Take your penance. Inclusive, em um momento do jogo, podemos escutar Val dizendo God doesn't love you, ou Deus não ama você, demonstrando sua ideologia completamente oposta à do novo Ezequiel. No início do jogo existe um bug que pode acontecer com o padre Lodemilk caso a porta por onde ele passa se feche antes dele passar. O que vai acontecer é que o personagem começará a bater contra a porta na tentativa de quebrá-la, e ao fazer isso o modelo da porta vai ficar totalmente bugada com essa textura azul. Isso obviamente acontece porque o jogo não está preparado para a porta se fechar antes dele passar.
Um símbolo que está muito associado com o enredo de Outlast 2 é a famosa cruz invertida, como já havia sido previamente mostrado nos trailers de divulgação. Eu particularmente já achava o universo de Outlast perturbador o suficiente com o primeiro jogo, e eu me lembro que quando foi divulgado o trailer onde era mostrado essa cruz invertida, a comunidade do YouTube ficou completamente maluca. Existem muitas explicações com relação ao significado da cruz invertida, e embora seja um símbolo que é geralmente atribuído a práticas satanistas, no jogo ele é usado como uma forma de se referir ao nascimento do anticristo, que aliás também é um dos significados aos quais são atribuídos ao símbolo. Porém, no cristianismo, esse símbolo tem um significado diferente. A cruz invertida, também chamada de Cruz de São Pedro, é usada para se referir ao método utilizado na execução de Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Ele teria pedido para ser crucificado de ponta cabeça, pois, pelas suas próprias palavras, ele não era digno de morrer como seu mestre. É de fato uma curiosidade bem interessante de se ter conhecimento. Assim como em seu jogo anterior, Outlast 2 tem alguns easter eggs que podem ser encontrados em sua gameplay, e para não alongar muito o vídeo, eu vou falar apenas de alguns deles. Durante a parte da escola, em que você atende um telefone em uma sala, você pode escutar o padre falando algumas coisas e logo depois disso, uma língua sai de dentro desse telefone e começa a te atacar. E isso é uma referência a uma cena do filme A Hora do Pesadelo de 1984. Em um cômodo bem escondido, você pode encontrar uma referência do primeiro jogo escrita na parede. A frase faz uma referência a um dos métodos de tortura utilizados em Mount Massive, que também pode ser encontrado escrito em uma parede do primeiro jogo. Essa não é a única referência de Outlast 1 que pode ser encontrada em sua sequência. Durante o primeiro clarão que o jogador enxerga, em meio à loucura dos cultistas, podemos encontrar um NPC que compartilha da mesma linha de fala de um dos pacientes de Mount Massive. Val é com certeza um dos personagens mais bizarros de Outlast 2. E uma das coisas que gera mais controvérsia entre os jogadores é no que se refere ao seu verdadeiro gênero. Porque embora o personagem se comporte como uma mulher e até pareça fisicamente com uma mulher em alguns momentos, ainda são notáveis alguns traços masculinos nele. Ou nela, sei lá. E Val Isval se refere a um tweet publicado pela Red Barrels, provavelmente se referindo a essa dúvida recorrente. Eu não sei dizer se a intenção foi essa, mas essa resposta me lembra muito uma antiga resposta de Scott Calton aos jogadores se referindo ao gênero de Mangle, que também teve uma situação parecida, sendo que quando perguntado se o gênero de Mangle era masculino ou feminino, ele simplesmente respondeu que a resposta é sim. Que mesmo parecendo não fazer muito sentido, provavelmente essa resposta foi para demonstrar que isso não é importante para a trama. Eu não sei dizer se foi essa a mesma intenção da Red Barrels, mas talvez é até mesmo uma forma de indicar que a resposta seja ambígua. Só que não dá para concluir nada, até porque a Red Barrels é conhecida por fazer tweets que não podem ser levados muito a sério. Mas mesmo com isso ainda existem indícios de que Val teria de fato nascido biologicamente no sexo masculino. Pois em algumas notas, por exemplo, vemos o personagem sendo referenciado como ele, o que pode ser um bom argumento para sustentar essa hipótese. Embora não seja confirmado, fica bem implícito que Martha e Sullivan North compartilharam ou compartilham de algum tipo de relacionamento. Isso fica bem evidente em algumas notas, quando é dito que eles eram amigos muito íntimos e que ele sempre afirmou ser a sua mais amada, o que é um forte indício de que os dois compartilhavam de um relacionamento que, digamos, ia um pouco mais além da amizade. Existem duas coleções de graphic novels oficiais que retratam o background do universo de Outlast. Elas são chamadas Outlast The Murkoff Account e The Murkoff Collections e contam atualmente com 8 capítulos diferentes, retratando tanto o background de Outlast 1 quanto do 2 e do mais recente Outlast Trials.
E partindo da quarta edição da coleção The Mork of Aconte, podemos começar a entender os eventos anteriores aos acontecimentos em Templegate, e posteriores também, inclusive, como eu vou falar mais à frente. Por mais que os jogos sejam assustadores, essas graphic novels revelam toda a verdade podre e doentia por trás da Murkoff, e muitas vezes conseguem ser até mais perturbadoras do que os jogos. É um material que com certeza eu recomendo que você leia caso seja um fã da série, porque além de expandirem o universo dos jogos, essas HQs carregam artes muito incríveis. Aliás, no quinto capítulo de The Mork of Aconte, temos uma referência da cena final da HQ dentro de Outlast 2. Nessa cena vemos Martha capturando o homem que ajudou Annalie a fugir e o arrastando de volta até Templegate. E essa é uma cena que pode ser encontrada nessa parte do jogo. No final do jogo existe um tipo de final alternativo que pode ser desbloqueado. Não é um final que gera mudanças significativas na história, sendo que é mais como um novo tipo de interpretação. Eu não consigo entender o que é preciso ser feito para desbloquear esse final, já que alguns dizem que está relacionado com o número de documentos que você coleta no jogo, e outros dizem que depende da velocidade que o jogador chegar até a Jessica, mas eu não sei dizer ao certo. No fim do jogo, Jessica leva Blake até uma sala para fazer uma oração depois de ter acontecido um apagão. O detalhe que muda com relação ao final normal e o final alternativo é que no normal podemos encontrar um tipo de marca no pescoço dela, e no final alternativo essa marca não existe. E a razão para isso é que a marca simboliza a culpa que Blake carrega com a morte de Jessica, e no final alternativo é como se ele tivesse se desprendido dessa culpa, e por fim se perdoado. Essa é uma frase que podemos encontrar escrita em algumas partes aleatórias do jogo. A frase vem do latim e significa literalmente Satanás, inimigo de Deus. E é mais uma vez um elemento usado como um lembrete aos membros da igreja do real inimigo deles, que é o anticristo ao qual eles devem evitar que nasça. Estranhamente, em uma parte específica do jogo podemos encontrar uma cruz completamente isolada no mapa com esses mesmos dizeres escritos nela. Eu não sei dizer qual seria a razão da existência dessa cruz no meio do nada, mas é uma coisa bem estranha, principalmente levando em conta que ela é até bem detalhada para um objeto que o jogador nem vai chegar a encontrar no jogo. Algo bem curioso sobre ela é que a posição onde a encontramos é exatamente na direção de onde vem um dos clarões durante o jogo. Provavelmente isso não quer dizer nada demais, só que ainda assim é uma coisa bem interessante. Existe um detalhe interessante que pode ser observado dentro da escola de Blake. Em um cartaz colado na parede é mostrado o nome da escola na qual ele estudou, sendo que ela é chamada de St. Sibyl High School. Porém, curiosamente, na versão demo do jogo, o nome da escola é St. Ambrose, ou St. Ambrose, não sei como é que fala. Não dá pra ter certeza quanto a isso, mas provavelmente esse nome da demo seja um tipo de homenagem ou referência a Santo Ambrósio, um bispo de Milão que viveu entre 374 a 397 d.C. Embora Padre Loudermilk seja um religioso, assim como Papa Noth, não conseguimos encontrar alguma possível ligação entre eles na história do game, exceto por uma coisa. Em algumas artes conceituais de Outlast 2, vemos ele usando a cruz do novo Ezequiel em seu peito, a mesma cruz da igreja de Templegate. Isso mostra que provavelmente ele era planejado para ter alguma ligação com o culto do novo Ezequiel, mas no fim acabou sendo uma ideia descartada. O incidente de Jonestown foi um acontecimento que ficou marcado como uma das maiores tragédias da década de 80, e podemos perceber claras inspirações nesse incidente com o enredo do jogo. Jonestown era o nome informal dado a uma comunidade rural autossustentável, também conhecida como Templo do Povo. Ela era usada como assentamento de uma organização religiosa liderada por Jim Jones e era localizada no noroeste da Guiana. O evento trágico ao qual se deu essa comunidade ocorreu em novembro de 1978, onde mais de 900 pessoas foram envenenadas por cianeto em um evento denominado por Jones como o suicídio revolucionário, e logo após isso Jones veio tirar sua própria vida. Existe inclusive um áudio de 45 minutos que foi recuperado pelo FBI no exato momento desse evento. É algo extremamente perturbador de se escutar e eu não recomendo que você ouça. Sério, não tem necessidade de você escutar isso.
Podemos notar as referências desse incidente tanto na existência de Temple Gate, que faz referência direta ao Templo do Povo, e até mesmo no fim da história, já que Sullivan, após perceber que seus esforços não obtiveram resultados e que o Anticristo nasceu, percebeu que falhou em seu propósito. Depois disso, ele veio até seus seguidores e disse que mesmo após tudo, Deus ficou em silêncio, sendo a frase que por fim culminou no suicídio em massa dos cultistas. Na HQ The Murk of Aconte, é mostrado que, horas antes de sua morte, Sullivan teria envenenado seus seguidores com copos de cianeto, como uma forma de garantir que seus filhos estariam o esperando no paraíso. E aqui fica bem claras as inspirações do incidente de Jonestown. Algo que era até bem esperado pelos jogadores na versão final do jogo era a inserção de uma mecânica relacionada à visão embaçada do protagonista. Como fica bem claro em alguns momentos, o personagem que controlamos usa um óculos devido a um certo grau de miopia que ele tem. E embora em alguns momentos temos algumas situações onde eles acabam caindo, isso não é algo que dura muito tempo, e alguns jogadores especulavam que essa seria uma mecânica que teria mais relevância no jogo, como talvez em uma perseguição ou até mesmo em algum tipo de ato específico, mas acabou sendo uma mecânica que não foi muito aproveitada na versão final. E eu acho que a razão disso é que se essa mecânica fosse realmente inserida no jogo, é possível que muitos jogadores sentiriam desconfortos ou até dores de cabeça, o que na prática tornava essa uma mecânica incabível no jogo. Free Camera, ou câmera livre, é o nome dado a um hack que permite ao jogador explorar os cenários do jogo livremente e sem qualquer limitação. Esse hack é muito útil para descobrir segredos e coisas escondidas, que não podem ser encontradas normalmente na gameplay. Um exemplo de uma coisa escondida que podemos encontrar com a ajuda desse hack está na parte das minas, onde com a câmera livre conseguimos encontrar um lugar onde não conseguimos acessar no jogo, e nele encontramos um dispositivo que parece ativar um elevador, e claramente era planejada para ser uma parte jogável, mas no jogo não conseguimos chegar até lá. Outra coisa que também pode ser observada com a ajuda da câmera livre é aquela cruz localizada no meio do nada que eu havia mencionado antes. Esses são apenas alguns exemplos do que podemos encontrar com esse hack. O canal Colever já postou vários vídeos explorando algumas partes do jogo com isso. Eu recomendo que veja, caso tenha ficado curioso. Existiram duas DLCs que eram planejadas para Outlast 2. Não temos quase nenhuma informação sobre elas, a não ser da primeira, que pelo que se sabe seria chamada de Excommunication. Essa é uma palavra que pode ser traduzida para excomungação, que é basicamente o ato de ser excomungado, quando uma pessoa é excluída de uma comunhão de fiéis e de uma igreja. É bem possível que essa DLC retrataria os eventos ocorridos justamente na instalação da Murkoff, que está localizada próximo de Temple Gate. Afinal, foi a partir de lá de onde foram executados os experimentos com as pessoas da região. Mas infelizmente, as informações acerca dessa DLC se baseiam apenas em especulações, pois, infelizmente, ela nunca chegou a ser lançada. Na parte da escola, temos uma das cenas mais tensas e angustiantes do jogo todo, onde uma criatura humanoide bizarra começa a te perseguir sem parar. Embora possa parecer algo sem sentido, esse monstro tem um significado por trás de sua aparência, sendo que ele nada mais é do que uma representação do lado podre e dos desejos doentios do Padre Loudermilk. Analisando o modelo da criatura, podemos perceber uma nítida semelhança dela com o modelo do Padre, e todo o comportamento da criatura, desde sua forma de andar, movimentos e até a forma de executar o jogador, remete justamente aos seus desejos doentios relacionados a Jessica. Inclusive podemos notar nessa criatura alguns movimentos bem suspeitos que ela faz com o braço. Eu não vou explicar exatamente sobre o que é, mas você provavelmente já deve ter entendido. Sem dúvida alguma, esse é um dos, se não o personagem mais perturbador de Outlast 2. E essa representação dele na forma de um monstro deixa isso bem claro. Como eu havia mencionado antes, os Escalados são um grupo antagônico discendente do Testamento do Novo Ezequiel. A existência deles se deve ao fato de que, em meio à comunidade religiosa de Papanoth, alguns membros começaram a apresentar várias doenças sexualmente transmissíveis, devido principalmente às escolhas de Sullivan. Essas doenças causaram várias mutações e deformidades bizarras no corpo de alguns membros, e mais tarde essas pessoas foram sendo retiradas da comunidade e isoladas em uma floresta. Mais tarde eles começaram a acreditar que suas doenças eram um tipo de
punição divina, ao qual eles começaram a chamar de doença da alma, e que o Messias iria surgir e se sacrificar para que eles consumissem sua carne e por fim fossem curados. Esse grupo define muito bem toda a insanidade perturbadora que reside em Templegate. Durante a fase conceitual de Outlast 2, o modelo de Sullivan foi imaginado em alguns conceitos diferentes do que temos hoje. Podemos encontrar esse modelo em uma artbook do jogo que vem junto de sua edição física. Eles não são tão diferentes do modelo final adotado para o personagem, porém um deles certamente tem diferenças bem gritantes. Claramente é um modelo que destoa bastante do conceito final, mas mesmo não se encaixando nem um pouco com a proposta do jogo, ainda é bem interessante ver a evolução que o modelo do personagem teve. Existe um livro estranho que pode ser encontrado apenas na versão demo de Outlast 2. O conteúdo dele é bem misterioso, já que ele carrega vários idiomas variados, como latim, polonês e francês. Não se sabe ao certo sobre o que esse livro se refere, mas se acredita que ele possa ser como uma bíblia alterada, pois podem ser encontrados alguns erros ortográficos em alguns textos nele, mas não tem como ter certeza sobre o seu significado no jogo, e principalmente o motivo dele estar apenas na demo. Uma coisa que permaneceu como um mistério mesmo após o fim do jogo é no que diz respeito a qual fim levou o padre Laudermilk. Sabemos que na história ele é culpado por ter cometido vários crimes naquela escola católica, só que mesmo tendo noção disso, não existe nenhuma confirmação com relação ao desfecho do personagem. Se presume que ele tenha forçado Blake a concordar com o encobrimento do incidente com Jessica, o que explicaria a culpa que Blake passou a carregar com a morte dela. E é uma hipótese bem revoltante a ideia de uma pessoa como ele ter saído impune no fim das contas. As torres de rádio são basicamente a fonte de toda a loucura que vemos nos habitantes de Templegate. Essas torres, muito embora o jogador não chegue a encontrá-las de perto, podem ser observadas logo no início do game, inclusive com um comentário de Blake sobre elas em uma gravação chamada Torres Distantes. Essas torres estão diretamente ligadas ao experimento da Murkoff que estava ocorrendo em Templegate. A partir delas são enviadas ondas de descargas eletromagnéticas que se propagam na mente das pessoas, induzindo-as a terem vários tipos de alucinações e até mesmo lesões cerebrais. E essas ondas são enviadas na forma de flechas de luz muito fortes, que são exatamente aqueles clarões que vemos durante o jogo. Embora a exposição temporária tenha efeitos mínimos, é justamente a exposição a longo prazo que causa perda da sanidade nas pessoas, como vemos no jogo. Se especula que as torres de rádio seriam onde se passaria a DLC cancelada Excommunication, devido à grande importância que elas têm na história do jogo, porém nunca saberemos. Nas HQs é retratado o que aconteceu com essas torres depois do fim da história, e é onde descobrimos que elas foram destruídas pelo Valheider, após ele assumir a forma de um gigantesco enxame de formigas. Pode até parecer bem estranho isso, mas isso é explicado porque a entidade do Valheider é na verdade um amontoado de nanopartículas, então elas se hospedarem em formigas é algo bem compreensível, mas de qualquer jeito é uma coisa bem bizarra. O passado de Sullivan revela que o personagem começou a desenvolver delírios relacionados à voz do que ele acredita ser Deus após ligar para uma estação de rádio cristã e escutar essa voz por trás da estática. Isso é algo que não faz muito sentido se pararmos para analisar, já que os efeitos das torres de rádio só vieram afetá-lo quando ele chegou em Templegate. Mas na verdade, isso é explicado porque Sullivan já era voluntário do experimento da Murkoff muito antes de sua chegada em Templegate. Durante esse período, ele era chamado de Reagente 1616, e esse experimento é relatado em alguns documentos de Outlast Trials. Desde essa época ele já apresentava algum tipo de conexão com a região de Templegate, antes mesmo de ter escutado a voz na estática, o que mostra como tudo isso tem ligação com esse experimento. Existiram vários conceitos vocais para o fim dos personagens Nick e Lady Byron, e podemos ter um exemplo disso nesse trecho de uma fala não utilizada do personagem na versão final. Get off me, Nick! I can't breathe! Nick! Get off! Nick! I'm sorry! I'm so sorry! It's good news, Nick. We're not sick no more. He made it so we ain't never gonna be sick again.
Embora tenham cometido muitos erros se baseando em uma ideologia bem perversa, esse trecho revela um ar mais triste pro fim do personagem e até mesmo da história. Isso porque eles realmente acreditavam em tudo que estavam fazendo, e que isso os absolveria de suas aflições. Só que toda a dor e sofrimento que eles passaram não foi motivada por nada além do que um experimento desumano que involuntariamente os transformou em monstros que eles não pediram para ser. Como vemos durante a trama de Outlast 2, a loucura que é instaurada na mente dos residentes de Templegate é explicada pela exposição aos efeitos das torres de rádio. Mas essa loucura é algo que também foi se desenvolvendo na mente do protagonista na medida em que ele ia sendo cada vez mais exposto a essas ondas de rádio. Existem algumas falas do personagem que foram cortadas da versão final e elas deixam a sinceridade dele mais evidente. He couldn't get to her. You already failed her. You've always failed. A raft. That seems seaworthy. Kind of. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a Father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Lift me up. I'm going to heaven. Eu sinceramente não entendo por que isso não foi para a versão final, já que, ao meu ver, é uma coisa que se encaixa perfeitamente com a narrativa. Mesmo sabendo que Outlast 2 é um jogo bem pesado, ainda houve uma versão inicial do jogo que foi permanentemente banida devido a uma suposta cena de cunho adulto. Isso aconteceu após o jogo ser classificado na Austrália como R18+, ou pelo menos eu acho que é essa a classificação, que é basicamente restrita apenas para adultos. E devido a isso, a Red Barrels decidiu censurar as cópias globalmente, mas aparentemente isso aconteceu por conta de um engano. O material a qual foi enviado para a classificação australiana continha, além da versão final do jogo, um vídeo para referência que foi retirado da versão alpha do game e colocado lá erroneamente entre os arquivos. Então essa versão adulta na verdade nem era planejada para a versão final de qualquer jeito. Só que muitas pessoas se demonstraram indignadas com a situação, já que no fim das contas é um jogo de terror, né? Então não faz muito sentido a censura. Não sabemos ao que se refere essa cena em questão, mas alguns apontam que essa cena estaria relacionada com o padre e Jéssica. E se fosse esse realmente o caso, eu não tenho dúvidas que essa seria facilmente uma das, se não a cena mais perturbadora do jogo todo. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Embora Outlast 2 tenha sido um jogo que, por um bom tempo, não tenha me chamado muita atenção, depois de entender melhor a história dele, eu posso dizer que esse jogo é muito injustiçado. Ele realmente tem uma história incrível, só que, diferente do primeiro, ele se aprofunda em temas mais complexos, que acabam afastando os jogadores por não conseguir entender tudo de uma só vez. Infelizmente eu vou ter que separar esse vídeo em duas partes porque ele ficou imenso. Eu quis que esse iceberg ficasse bem completo porque eu realmente passei a gostar bastante do enredo desse jogo. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E fique no aguardo da segunda parte do iceberg que sairá muito em breve. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!